Olá pessoal, vamos dar prosseguimento ao nosso estudo de propriedades e tabelas. Na aula de hoje eu quero falar sobre como determinar as propriedades do fluido no estado de líquido comprimido sem precisar fazer cálculos na tabela de líquido comprimido. Como que a gente faz isso? Bom, vou pegar aqui um exemplo para água com a temperatura de 40 graus Celsius e pressão de 1000 kPa. Primeira coisa, eu preciso determinar o estado. No caso eu já sei que é líquido comprimido, mas vamos confirmar. Eu tenho aqui em função, então, da temperatura, peguei aqui em função da temperatura de 40, a pressão de saturação 7,389. A minha pressão é maior do que a pressão de saturação na temperatura avaliada. Ou seja, para essa temperatura de 40 graus Celsius, eu tenho essa curva aqui de pressão de saturação de 7,384 kPa. É a pressão cuja mudança de fase vai ocorrer a 40 graus Celsius. Como a minha pressão é maior, eu sei que a minha curva de pressão maior está aqui para cima, 1000 kPa. Nessa temperatura de 40 graus Celsius, eu estou aqui à esquerda do domo, certo? E à esquerda do ponto crítico. Região de líquido comprimido. Qual que é o título? O título não é definido, é líquido comprimido, certo? Lembrando que o título é definido entre os pontos de líquido saturado e vapor saturado, na região de mistura, certo? Mudança de fase. Então, eu vou olhar aqui a propriedade na tabela de líquido comprimido. Mas eu não quero olhar a tabela de líquido comprimido. Eu quero olhar pela tabela de saturação. Vamos primeiro fazer aqui na tabela de líquido comprimido para vocês entenderem por que eu não quero usar a tabela de líquido comprimido. Bom, eu vou calcular o volume e a entalpia aqui. Vou pegar para a temperatura de 40 e pressão de 1000. O que eu vou fazer? Eu olho na tabela de água líquida comprimida, eu não tenho a pressão de 1000, eu tenho a de 500 kPa e a de 2000 kPa. O que eu sei? Eu sei a temperatura, 40 graus Celsius. Então eu vou olhar aqui para 40 graus Celsius. Eu poderia fazer o quê? Uma interpolação. Interpolação não, eu tenho aqui já os valores para 40 graus Celsius, no caso aqui para a pressão de 500, eu tenho o volume de 0,001008 e a entalpia de 167,98, tá certo? Esses são os valores para a pressão de 500 nessa temperatura. Na verdade, eu escolhi aqui, sem precisar fazer interpolação, aqui uma interpolação dupla aqui, certo? Então tá aqui para essa temperatura de 40 na pressão de 500. E para a pressão de 2000, eu tenho o volume de 0,001007, está aqui, ó, e a entalpia de 169,30. Está aqui. Então, eu vou interpolar aqui para a pressão de 1000, que é o que eu conheço, eu acho o volume específico e a entalpia específica nessa pressão e temperatura, tá certo? A temperatura eu já tenho. Aí eu vou ter que fazer a interpolação, faço os cálculos, acho o volume específico de 0,0010077 metros cúbicos por quilo e a entalpia de 168,64 kJ por quilograma. Aqui, eu ainda tive a sorte de ter uma temperatura que eu tinha uma linha, mas e se eu tivesse, por exemplo, a temperatura de 50? Aí eu teria que fazer uma interpolação aqui para a pressão, nessa temperatura de 50, depois uma outra interpolação na temperatura de 50 aqui, na de 2000, para depois achar o valor na pressão de 1000. Olha o tanto de interpolação que eu teria que fazer. Tem uma forma mais simples, mais direta, mais fácil de determinar essa propriedade de líquido comprimido? Tem. Vou pegar o seguinte, vou considerar a tabela de água saturada para determinar o volume específico e entalpia. Vou ver o que eu obtenho se eu olhar a pressão ou se eu olhar a temperatura independentes. Lembrando que líquido é incompressível. O que significa isso? Que a variação de volume é muito pequena para grandes variações de pressão. Eu posso aplicar uma pressão muito grande e a variação do volume vai ser muito pequena. E como é que vai se comportar as demais propriedades? Olha aqui, vou primeiro fazer em função da pressão. Se eu olhasse a tabela, para a pressão de 1000 kPa, cadê aqui? Para a pressão de 1000 kPa, eu vou fazer aqui uma linha para facilitar a nossa busca. Eu vou pegar aqui o volume. Se é líquido comprimido, eu vou pegar o volume de líquido saturado. Olha aqui, volume de líquido saturado, 0,001127. E a entalpia de líquido saturado, 762, entalpia de líquido para 1000, isso mesmo, né? 762
62,79, tá certo? Quais são os valores que eu calculei ali? Eu já calculei, olha aqui, ó. Está aqui calculado 0,001007 e 168,64. Vou calcular qual é o erro relativo se eu aproximasse pela pressão. Olha aqui, para o volume eu acho um erro relativo de 11,84%. Até não está tão grande assim, mas está um pouco fora, certo? Agora olha para a entalpia, um erro bem grande, 352,32%, o erro relativo na entalpia. Portanto, observar, avaliar pela pressão não foi uma boa ideia. Vamos olhar pela temperatura. O que eu vou pegar? A temperatura que eu conheço, 40 graus Celsius. Vou buscar, como é líquido comprimido, vou buscar o valor do volume de líquido saturado e a entalpia de líquido saturado. Então aqui, esses valores, aqui ó, entalpia de líquido 167,54. Esses são os valores que eu calculei e esses são os valores aqui na tabela, tá certo? Vou calcular o erro relativo, o que eu observo? Para o volume, olha aqui, 3 vezes 10 a menos 2%. Olha, um erro já bem pequeno. E para a entalpia, um erro relativo, considerando, claro, o valor que a gente calculou como valor exato, tá aqui, ó, eu acho um erro na entalpia de 0,6%. Olha só, muito próximo. Então, o que a gente conclui aqui? Que para a região de líquido comprimido, todas as propriedades podem ser aproximadas pela propriedade de líquido saturado na temperatura, certo? Na temperatura. Vou escrever aqui temperatura e não na pressão avaliada, tá certo? Está aqui, ó, já estava escrito aqui, temperatura avaliada, certo? Deixei aqui, inclusive, destacado. Então, sempre que eu tiver uma condição de líquido comprimido, eu posso simplesmente olhar o valor de líquido saturado na temperatura. Esquece a pressão, olha a temperatura. Vou pegar aqui um exemplo. Considere aqui temperatura de 60 graus Celsius e pressão de 50 kPa. Olha aqui, na tabela de água saturada, para a temperatura de 60 graus Celsius, está aqui, ó, a pressão de saturação é 19,941 kPa. A minha pressão de 50 é maior do que a pressão de saturação na temperatura avaliada. Olha aqui, eu fiz o domo aqui, ó. Para a temperatura de 60, a curva que a mudança de fase vai ocorrer a 60 é essa curva com essa pressão de 19,941 kPa. A minha pressão é 50, ela é maior, portanto, para 60 e pressão de 50, eu estou aqui à esquerda do domo, à esquerda do ponto crítico, região de líquido comprimido. Se eu quero calcular as propriedades, o que eu faço? Eu vou olhar para essa temperatura. Vou olhar, simplesmente olhar aqui nessa linha de temperatura de 60, quais valores? Os valores de líquido saturado. Volume, qual vai ser o meu volume? Eu posso aproximar como volume de líquido saturado, 0,001017 metros cúbicos por quilo. Energia interna, energia de líquido saturado, 251,09 para essa temperatura, certo? Entalpia de líquido saturado, 251,11 e entropia de líquido saturado, 0,8311 kJ por quilograma Kelvin. Aqui então estão as propriedades para essa condição de líquido comprimido na temperatura de 60 graus Celsius e pressão de 50 kPa. Eu posso aproximar pelos valores da temperatura de líquido saturado, certo? Então aqui os valores determinados. E é assim que a gente faz. Muitos livros, muitas tabelas nem tem a tabela de líquido comprimido. E tem muitos fluidos, às vezes da água tem, mas muitos fluidos, principalmente fluidos líquidos, fluidos refrigerantes, ele nem tem, a maior parte dos livros não tem nem a tabela de líquido comprimido. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar na tabela de saturado e olhar em função da temperatura, tá certo? É isso aí. Então, dúvidas e sugestões deixem aqui nos comentários e os slides estarão disponíveis no site. Até a próxima aula.